Tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo nos sábados do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa Casa do Caminho. E estamos aqui com a graça de Deus, assustados ainda, né, com essa pandemia, ainda precisando estarmos através da internet. E nós vamos hoje fazer o nosso estudo. Mas antes de fazer o nosso estudo, nós vamos estar no capítulo 16, nós vamos fazer a nossa prece para entrarmos em contato com nossos amigos espirituais e obtermos a ajuda, a proteção necessária. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos continuidade, Senhor, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro abençoado e que tanto nos ensina e que tanto nos ajuda a fazermos as reformas necessárias para o nosso espírito imortal. Então, Senhor Jesus, nós nesse momento te pedimos, fica conosco, ajuda-nos a caminhar dentro dessa encarnação da melhor maneira possível, sempre procurando estar seguindo os ensinamentos de Deus que trouxeste para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que seja em teu bendito nome, Senhor Jesus. Que seja em nome de nossa Mãe Maria, que seja em nome desses amigos queridos, diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, Dr. Hermo, Dr. Bezerra e tantos outros. E que seja em nome, Senhor, acima de tudo e sempre, de Deus, que é nosso Pai. Pedimos a devida permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós vamos estudar hoje o capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós vamos do capítulo 8 ao capítulo 13. Então, vocês vejam que é muita coisa para a gente estudar, então a gente vai lendo cada itemzinho, cada item que a gente entra, a gente lê e faz um pequeno comentário e vai indo até chegar o momento que nós temos que encerrar. Então, meus amigos, nós pedimos primeiramente a Deus que todos vocês estejam bem, porque cada dia é um susto, né? Cada dia uma pessoa daqui, uma pessoa dali, os amigos próximos estão positivando para o Covid, e a gente pede que Deus abençoe a todos nós, para que a gente consiga passar por essa fase difícil, sempre agradecendo a Deus pela sustentação que estamos tendo. Bom, o título, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente já começa lembrando que o que significa Mamon. Mamon, naquele tempo, na época de Jesus, significa riqueza. Riqueza, bens materiais, posses materiais. Então, esse capítulo todo vem trazendo o que é que nós estamos fazendo com essa encarnação, correndo tanto como se corre atrás de dinheiro, atrás disso, de comprar isso, de comprar aquilo, de comprar aquilo outro, no momento em que nós não podemos levar nada. Então, nós não podemos esquecer que somos espíritos. Temos que nos ver como espíritos que somos. Espíritos imortais. Já tivemos muitas encarnações, teremos outras tantas encarnações, e cada vez o aprendizado que vamos tendo aqui na encarnação e as reformulações que formos fazendo para nos melhorarmos, é a bagagem que nós vamos levar para o outro lado. Eu estava dando uma estudada e me lembrei do encontro do Dr. Bezerra, que falava sobre isso, e nós fizemos uma malinha assim, de papel montadinha, né? Bonitinha, e demos para as pessoas. Então, estava escrito a malinha: o que você já está preparando a sua mala? O que você vai levar na sua mala para o outro lado? É um assunto muito sério, sabe, gente? A gente falar sobre isso, porque nós que somos espíritas, a gente já entende isso. Entende, mas assumir essa posição de que eu não me apego a nada, a nenhum bem material, porque eu sei que eu não levarei nada daqui.
E me lembrei mais uma vez de um apresentador chamado, estilista famoso, chamado Clodovil, que eu gostava muito de assistir os programas dele. Ele era um excelente estilista. E ele dizia, caixão não tem gavetas. Eu aproveito o dinheiro que eu ganho, ele falou, aqui, porque eu sei que caixão não tem gavetas. A questão é, nós vamos ler um pouquinho para comentar, como é que as pessoas que conseguem enriquecer, se não vier já de família, consegue seu trabalho, as pessoas que conseguem ter bastante bens materiais, o que é que as pessoas fazem nessa encarnação com isto? Porque não vão levar para o outro lado. É isso que a gente tem que estar atento. E quanto mais bens materiais as pessoas têm, mais apego as pessoas ficam a esses bens. Né? Porque dificilmente... Por exemplo, nós que não temos essa riqueza toda, nós não temos. Classe média. A gente tem... Por exemplo, eu tenho... Já tive mais. Eu tenho medo de encarar a morte. Por quê? É porque eu sei que eu não sou essa flor de formosura. E eu não sei o que é que eu vou encontrar lá. Eu estou fazendo, dentro dos meus conhecimentos, poucos conhecimentos que eu tenho na doutrina, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu acho que isso já é um ganho para Marilda Espírito. E fico com muita pena quando eu vejo as pessoas que eu tenho convivência, às vezes muitas pessoas não têm a menor noção disso. Então vivem a vida como se a vida fosse uma só, fosse só essa, sabendo que vão embora. Mas não quero pensar sobre isso, joga isso para baixo do tapete. Não quero pensar sobre isso. Logicamente, a gente não tem que ficar dia e noite sofrendo, pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu não posso me apegar. Não. Nós temos que ter o discernimento de saber, primeiro, que somos espíritos, nos ver como espíritos. E saber que os bens materiais são uso e fruto, empréstimo de Deus para nós. Se eu conseguir ter a minha casa, com trabalho honesto do meu marido, se eu conseguir ter o meu carro, se eu conseguir ter minhas coisas, isto é para o meu conforto nessa encarnação. Nada disso eu vou levar. Né? Isso a gente vai desenvolver nesses itens, porque qual é o verdadeiro bem que a gente leva para o outro lado? Isso tem que ficar bem claro. Bem claro na nossa cabeça. Qual é o verdadeiro bem que eu vou conseguir levar? Se eu me apego demais a esse bem, e aí às vezes a desculpa é essa, né? Eu tenho que fazer meu pé de meia, eu tenho que guardar dinheiro, porque eu tenho que pensar nos meus filhos. Aí é o avarento. Ele nem aproveita e nem nada, diz que é para deixar para os filhos. Só que, se ele consegue bastante dinheiro, se ele consegue dar uma vida, por exemplo, digamos que o cara já seja rico. Seja uma pessoa rica. Ele tem a família dele e ele tem tudo para dar para os filhos. E dá, mas só para os filhos. E cada vez correndo mais atrás disso e daquilo, porque eu tenho que deixar para os meus filhos, eu tenho que deixar... Tudo bem, a gente pensa nos filhos, mas filhos são espíritos que estão aqui na sua experiência também. Os filhos também têm que vivenciar a sua programação reencarnatória para que aprenda. Porque o que nós vamos deixar? Se a gente só fizer isso, o que a gente vai deixar para os filhos? Problemas. Porque os filhos não fazem nada a vida inteira, porque sempre tiveram uma vida de pai rico, digamos assim, né? Eu estou falando das pessoas ricas. Tiveram uma vida de pai rico, não são todos, não estou generalizando não, mas muitas vezes é. Então tiveram uma vida de rico, tendo tudo, e chega um certo momento, o pai vai embora, a mãe vai embora, fica para eles administrarem aquilo, e aí? Eles não sabem. Ou aquele que
eu não sei se é sorte ou azar, porque os espíritos dizem que a maior prova que se passa é a prova da riqueza. É a pior de todas, é a mais difícil. É pior do que a prova da miséria. Então, a pessoa corre, tem loucura para ter bastante dinheiro, para comprar tudo que quer. E a pessoa, um dia lá, o destino põe a loteria na mão dele. Estou dando um exemplo. Ele vai saber administrar isto, porque se ele já tem essa ligação grande com o dinheiro, vai baixar um mamão nele aí, que aí, se ele já não estava muito ligado a Deus, ele se afasta direto. Porque aí ele pode tudo. Ele pode comprar tudo, ele pode fazer o que ele quer. E o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai cada vez se endividando mais com as leis divinas. Porque se ele não tiver o discernimento de seguir os mandamentos de Deus, porque qual é o mandamento maior que Jesus trouxe para a gente? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E se a pessoa que tem essa sorte de ganhar na loteria muito dinheiro e não sabe o que vai acontecer com ele ali para frente, ele só sabe que ele ficou muito feliz, ele e a família dele. Então, muitos viajam, muitos não falam para ninguém que tiraram medo de ficarem pedindo as coisas. Então, vocês vejam como esse apego material é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil. Eu estou falando aqui o tempo todo e não li nada ainda. Vou começar a ler para a gente começar a refletir sobre isso. Então, o item 8, desigualdade das riquezas. Aí tem aquela pergunta que todo mundo faz. Por que existe essa desigualdade tão grande no mundo de distribuição de dinheiro? Uns estão ricos demais, poucos são os ricos demais. Outros estão pobres demais. E nós estamos aqui, graças a Deus, no meio termo, dando para viver direitinho, sem estar passando a necessidade que aquela pessoa, às vezes, vivendo na miséria. E nem sem estar naquela situação daquele rico demais que não sabe nem o que fazer com o dinheiro dele. Né? Então, vamos lá ver o que Kardec fala aqui. Ó. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. Acabei de falar isso agora. Então, só se pensa na vida atual, como se só existisse esta vida, e não é por aí. A primeira questão que se apresenta é essa: por que os homens não são totalmente ricos igualmente? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, ou seja, trabalhadores, para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, a gente já começa aqui a estipular por que isso não ia dar certo, se distribuísse. Cada espírito tem a sua conduta de vida. Então, uns vão pegariam, por exemplo, se o dinheiro fosse distribuído igualmente para todo mundo, ia ficar um pouco para cada um, não ia nem ser muito, um pouco para cada um no mundo. Aqueles que são laboriosos, trabalhadores, aqueles que são previdentes, ele ia multiplicando a história. E o outro, que não é assim, porque ele não é assim, o temperamento, o espírito dele viver não é assim, e acabar perdendo tudo. Então, sempre haveria uma desigualdade, não tem como fazer isso. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima, insuficiente. Que, vamos lá, supondo-se que essa divisão realizada, o equilíbrio, em pouco tempo, seria rompido por causa das diferenças de caracteres e aptidões. Eu acabei de falar isso agora. Vamos seguindo. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, eu estou dando umas puladinhas, tá? É para que dali ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades. Aí vamos lá. Digamos que se todo mundo... Olha só, se todos os espíritos pensassem iguais e tivessem as mesmas aptidões,
Digamos que todo mundo quisesse ser médico. O que ia acontecer com o mundo? Ia sofrer um desequilíbrio imenso. Porque quem é que ia fazer? Quem é que ia trabalhar na agricultura? Quem é que ia trabalhar no comércio? Quem é que ia trabalhar nas indústrias? Quem produziria para que a coisa continuasse dentro de um elo equilibrado? Então, a gente vê que Deus faz tudo muito certo. A gente quer, às vezes, modificar os pensamentos. Por que isso? Por que aquilo? Não tem um porquê. Deus sabe o que faz. Está tudo dentro do contexto divino. Nós estamos no lugar certo, exato, com a família exata, com o dinheiro exato que precisamos. E se a pessoa estiver passando pela miséria extrema, ela está passando por uma prova também. De repente, ela na outra vida não soube aproveitar o dinheiro que ela tinha, detonou tudo e veio nessa, passando essa necessidade. E o outro, que está rico, Deus lhe deu essa oportunidade para ver o que ele fará com isso. Que aí é que está o mais difícil. Você ser caridoso, benevolente, praticar a lei do amor com o outro, você cheio de dinheiro no banco. Aí começa aquela história, mas eu trabalho muito, eu tenho muitas indústrias, eu tenho... Tudo bem, ele está contribuindo da maneira dele, porque ele está dando empregos, ele tem indústria. Então, tudo isso é necessário. Agora, o que não pode, o que a gente não pode é deixar de lado a caridade, o amor e o perdão. Isso a gente não pode se desvincular disso. Tenha dinheiro ou não tenha. É sempre você estar pensando no outro como teu irmão em Deus. Isso é trabalhar a bondade, é trabalhar o amor dentro de você. Seja em que situação você estiver. Vamos continuando. Cada pessoa deve possuir o seu dinheiro para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, como há impossibilidade material de que todos possam ao mesmo tempo, todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos possuíssem, ninguém trabalharia, ainda tem mais essa. Em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Isso que eu acabei de falar agora, né? Então, a origem do mal que o dinheiro traz, que dizem, porque o dinheiro traz isso, porque o dinheiro traz aquilo, a miséria traz isso. Não, a origem do mal não está no dinheiro, não está na miséria. Está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Então, aquele que às vezes está muito na miséria, ele começa a roubar, e a fazer, e a acontecer, e a matar, porque justifica isso. Aquele que tem muito dinheiro, justifica que está trabalhando muito, parará. Não, aqui está dizendo isso. A origem do mal não está em nada a não ser no ser humano mesmo, na conduta que ele leva, que ele tem para levar a vida dele. Então, se ele pautar a vida dele pela lei do amor e da caridade, o mundo vai estar perfeito. E olha só, gente, nós vamos parar agora desse pouquinho aqui, só para a gente refletir. Porque a gente vira e remexe, tem que falar nisso, né? Toda hora nós estamos falando uns para com os outros. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora desse vírus sumir, da ciência vencer esse vírus, desse vírus ir embora. Meu Deus, parece que a gente não consegue se livrar disso. Quando começa a coisa a acalmar, daqui a pouco vem uma variante. Gente, isso aqui nós sabemos. Aí vou falar para quem não sabe. Eu sei que tem gente que me assiste que não sabe. Nós estamos passando, o planeta Terra está passando por um momento de transição muito grande. Nós estamos habitando, para quem não sabe, estou dizendo que eu sei que tem gente que não sabe, num mundo de expiações e provas. Nós nascemos aqui, encarnamos aqui, porque somos espíritos muito devedores às leis de Deus. Viemos fazendo besteira toda a vida, desde a nossa criação. Não caminhando. Cada encarnação a gente aprende um pouquinho. Então, agora,
chegou um momento de entendimento do ser humano que vem essas provas grandes que atingem a todos. E o coronavírus é uma dessas provas. Nós estamos passando por uma tremenda prova. E aí é que a gente vê que não tem um redondinho desse planeta que não esteja passando por isso. Para quê? Para que a gente valorize a união, começando pela família. A gente não consegue nem encontrar com a família, com os amigos, que a gente possa valorizar a saúde, que a gente não está valorizando, a gente valorizar os momentos que a gente tem de alegria com os amigos. Eu fico lembrando dos almoços na nossa casa do caminho, eu fico lembrando dos aniversários, amanhã é aniversário da minha neta. A minha neta está com Covid positivo ontem. Então, a gente vai cantar parabéns via chamada de vídeo. Né? Então, vocês vejam que a coisa tá assim. Aí eu digo para minha família, que não é espírita, minha família, digo meus filhos daqui, que nós temos que agradecer. Mas, mãe, vamos agradecer. Agradecer a Deus porque estamos passando pela prova. E que saibamos passar por essa prova com resignação, sabendo que a gente tem que aprender algo com isso. É a valorização dessas coisas que eu digo a vocês. Valorizar a união, valorizar a família, valorizar os filhos, valorizar a saúde, valorizar tudo que nós não estávamos levando em consideração. O mundo estava um tumulto só. E corre para cá e corre para lá, e vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali, e vou ganhar dinheiro, e porque, meu Deus do céu, a vida está difícil. Não, acabou a reclamação. Acabou a reclamação. Agora é o momento de agradecer, principalmente aqueles que não estão positivados, nem com Covid, nem que estejam com nenhuma outra doença. É agradecer, e aqueles que estão, é agradecer a Deus porque estão tendo condições de se tratar, estão ficando, já tomaram sua vacina, né? A grande maioria tomou a vacina. Quem não tomou e pega o vírus, aí fica mais difícil. Então, são essas coisas que a gente tem que valorizar nessa transição que estamos passando. Gente, agora está sendo separado o joio do trigo. Não temos nem dúvida disso. O nosso planeta vai passar da categoria de expiações e provas para planeta de regeneração, onde os espíritos que vão conseguir ficar aqui são aqueles que já estão tendo uma situação melhor, porque quem não quiser acompanhar esse desenvolvimento, na próxima encarnação não vai encarnar aqui mais. Então, meus amigos, vamos seguindo nosso estudo e sempre agradecendo. É toda noite, é todo de manhã e de noite, agradecer a Deus a oportunidade de estar passando por isso. Então, se acontece alguma coisa, se eu estou doente, se eu sofro, meu carro bate, ou se eu bato com o carro, ao contrário, é o carro que bate, se eu bato com o carro, ou se acontece algum acidente na minha casa, eu me machuco. Não, é agradecer. Agradecer porque eu estou viva, estou tendo condições de me tratar. Ponto. Então, isso é que a gente tem que deixar bem claro e pensar, refletir sobre isso. Nada de reclamar. Nada de reclamar. Eu falei para minha neta ontem, olha, o seu aniversário esse ano vai ser assim, né? Esse ano não, agora, essa semana. Mas você daqui a pouco está saindo desse vírus. E aí você pode comemorar o aniversário com o seu namorado, com a sua avó, com o seu avô, com todo mundo, mas ainda não acabou. Eu falei para ela, ainda não acabou a doença. Então, nada de aglomeração. Pode fazer um bolinho, lava todo mundo de máscara e tal. Mas é assim, estamos nessa angústia. Está todo mundo angustiado ainda. Mas não temos que estar. Está tudo debaixo do controle de Jesus. Jesus é o comandante da nossa nave. Nós não estamos à deriva. Não estamos. E vamos lá para o outro. Vamos para o outro item. Item 9. A verdadeira propriedade.
Qual é, meus amigos, a verdadeira propriedade que a gente tem? É a casa, é o carro, que a gente vai para o cartório, registra pelas leis humanas, registra aqui, registra ali, e faz aquilo tudo para que prove que o negócio é nosso. Mas qual é a verdadeira propriedade que levamos para o plano espiritual na hora que nós desencarnarmos? Vamos ler aqui. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar desse mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante a sua permanência na Terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. E daqui a pouco eu comento sobre isso, né? Deus empresta para a gente os bens que a gente tem para a gente usufruir aqui. E ver o que a gente faz com isso. Aí é que fica, através do nosso livre-arbítrio, se eu vou ser bom para com o outro, se eu não vou ser bom, se eu vou dar oportunidade, se eu não vou dar. Aí é problema teu. Mas que você vai ter que se ajustar lá do outro lado, vai. Porque quando chegar lá, olha só, olha o que tem nesse item 9. Quando chegar no plano espiritual, ninguém vai lhe perguntar assim, quanto tinhas na Terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Ninguém vai perguntar isso. No entanto, lhe será perguntado, o que trazes? Aí, os bens que nós vamos levar são os nossos bens morais. Para isso estamos encarnados aqui. Para trabalhar nossas questões morais. Ou seja, as virtudes que nós temos condições de desenvolver e que às vezes a gente não desenvolve. E fica arrastando atrás da gente essas correntes de egoísmo, quando a gente só pensa na gente ou na nossa família, de orgulho, de vaidade, porque eu quero isso, eu quero ser aquilo, eu quero aparecer, eu quero ser a melhor no mundo. Então, são coisas que estão muito longe da humildade. Então, olha só. Procedeis, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo que nela possa vos servir. Quer dizer, ele vem falando aqui daquela questão. O homem viaja? Ele vem dando um exemplo. O homem, quando vai viajar para um outro país, o que ele leva na mala dele? O que vai ser útil naquele país. Se ele sai daqui, desse calorão, e vai para um país bem frio, ele vai levar bastante agasalho, ainda mais se ele for trabalhar lá, ele vai levar as coisas que vão ser úteis para ele lá. Assim, temos que fazer nós. O que nós vamos levar daqui para o plano espiritual quando nos for perguntar isso? O que trazes? Aí é a questão de eu dizer, eu trago os sentimentos bons que eu desenvolvi. Porque lá eles sabem. Aí será dito para mim assim, então, você desenvolveu. Será dito para mim, olha aqui me dela. Será dito para a pessoa que desenvolveu bastante bens morais, para você vai para tal lugar. Porque você lá já estará junto com as pessoas boas, que nem você. E para aquele que não levou nada de bom, você já usufruiu lá no encarnado que você queria. Então, você vai para aquele lugar ali, bem ruimzinho. Então, e dá um exemplo. É como se a pessoa fosse, chegando lá, de acordo com o que tu está levando, chegando lá, ou você vai para um bom hotel, ou você vai ao relento, ficar ao relento, porque não tem dinheiro para pagar. A gente está falando assim nas questões, fazendo uma comparação, assim, bem bizarra, mas fazendo essa comparação. Então, são coisas trabalhadas, que têm que ser trabalhadas no nosso interior. A gente sempre tem que estar pensando. Então, aí vem aquela pergunta. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, trabalhar para ter suas coisas? Sim, não é problema ser rico. E não é problema ser miserável. O problema é o egoísmo e o orgulho. A pessoa, o seu livre-arbítrio, é que ele faz isso. E eu vou passar um pouquinho só hoje, tá? Então, 10. Vamos para o 10. Direis, talvez, que isso é incompreensível em relação à fortuna hereditária. Está falando na questão
dos pais que são ricos deixam para os filhos, né? Mas que o mesmo não acontece com aquele homem que conseguiu com o seu trabalho. Aquele que trabalhou e conseguiu ficar rico. Sem dúvida alguma, se é uma riqueza legítima, essa é a que se adquiriu honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Serão pedidas contas até de 1 centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Então, nunca devemos prejudicar ninguém, né? Mas por que o homem deve sua riqueza a si mesmo? Terá alguma vantagem ao morrer? Digamos, ele ficou rico porque trabalhou, vai ter alguma vantagem? Os cuidados que ele toma para transmiti-lo aos seus descendentes frequentemente são inúteis? A gente já falou sobre isso, né? Pois se Deus não quiser que eles a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante sua vida, sem ter que prestar contas? Aí o Espírito diz, não. Porquanto, permitindo-lhe adquiri-la, Deus pode ter querido recompensá-lo durante esta vida, pelos seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Mas, se ele se serviu dela apenas para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valeria mais não tê-la possuído. Ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Isso são mensagens de espíritos, que foi um espírito protetor lá em Bruxelas. E a outra foi de Pascal, né? Então, são instruções dos espíritos. E aí, meus amigos, eu estou no 31. Passa tão rápido, né? Mas olha só. Então, vocês leiam. Vão até o 13. Eu estou ainda no 11 aqui. Não vai dar para seguir porque não tem tempo. Mas, de qualquer maneira, a gente fez um apanhado geral da questão do apego material. Não temos que ter apego. Usufruir é uma coisa. Agora, apegar o meu e não somos donos nem dos nossos filhos. Que a gente gosta de falar, né? Meu filho, porque meu filho que acha que o filho tem que obedecer. Deve obediência ao pai e à mãe. Mas o filho não é nosso. O filho é do mundo. Deus nos emprestou aquele espírito para que a gente orientasse. Por isso que o exemplo de pais para filhos, pais e mães, é muito importante. É de uma responsabilidade imensa. Olha o que você passa para o seu filho, que está na responsabilidade de você indicar o caminho do bem para eles. Né? Esses bens morais que a gente está falando aqui. Então, meus amigos, que a gente fique com Deus, fique na paz de Deus, reflita bastante sobre isso. Peço a vocês que leiam esse capítulo todo, que é muito legal. A gente tem que refletir sempre. O Evangelho é um abençoado livro de aprendizado para a gente. E que a gente possa, muito em breve, estarmos juntos. Mas essa questão que eu falo sempre, eu falo porque eu tenho que falar alguma coisa, né? Que realmente eu desejo. Eu desejo que essa Covid passe rápido. Agora, vai passar no momento que a gente tiver aprendido alguma coisa. Isso é certo. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. E até a próxima, se Deus quiser.